Sim, Lula chamou o Hamas de terrorista pela primeira vez. Sim, na mesma fala, ele acusa Israel de matar 1.500 crianças. Bem-vindo, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe, a edição 128 neste sábado, dia 21 de outubro de 2023. Se você estranhou o que eu falei na abertura, preste bastante atenção a este vídeo. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram por Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver. Aqueles que querem brincar. Aqueles que não tiveram o direito de ser criança. Ele usa as palavras Hamas e terrorista na mesma frase. Malaca que é, finalmente chamou o Hamas pelo nome que tem. Mas só o fez por conta da opinião pública e também da opinião dos líderes mundiais. Mas na frase seguinte, o demônio mostra sua língua para acusar Israel de matar 1.500 crianças. Foi exatamente isso que ele disse. Os terroristas do Hamas atacaram Israel. Israel reagiu e matou 1.500 crianças na faixa de Gaza. O público que me acompanha aqui tem quase a mesma idade que eu, um pouco mais, um pouco menos. E é provável que tenha estudado compreensão de texto nas aulas de língua portuguesa. Até o final da década de 1970, escolas públicas e privadas ensinavam a gente a ler e entender o contexto. Então, se você tiver dúvidas sobre o que o Nove Dedos falou, assiste novamente o vídeo. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram por Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver. Aqueles que querem brincar. Aqueles que não tiveram o direito de ser criança. É isso. Foi a volta desse sujeito que as urnas eletrônicas nos impuseram. A gente precisa disso aqui, em 2026. Sem isso, sem saída. Porque quando a gente lê a notícia de que o compadre do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, entrou de sócio numa agência de publicidade e propaganda lá em Brasília, a mesma que trabalha para o governo federal, puxa vida. O compadre sócio Juliano Corbellini vai capitanear a Nacional Comunicação, que tem as contas da Presidência da República e dos Ministérios da Saúde, Cidades e Desenvolvimento Social. O ministro da Comunicação, do ex-presidiário presidente, diz que todos os contratos governamentais passam por licitação de critérios técnicos. Sei. Vamos falar de história? Então lembrei aqui de um fato que ocorreu na época do primeiro governo do Nove Dedos. O José Dirceu, lembra dele? Não confiava muito no poder político do PT, então decidiu pôr em prática o esquema do mensalinho do PSDB em Minas Gerais, no governo Eduardo Azeredo. A agência do publicitário Marcos Valério comprava apoio dos deputados estaduais com um salário por fora. Mas no governo do PT era preciso ter mais apoio da maioria do Congresso. E o mesmo esquema, na mesma agência de propaganda, comprou a maioria dos deputados e senadores. Até que o Roberto Jefferson resolveu abrir o jogo, porque o Zé Dirceu tirou dele a boquinha da corrupção nos Correios. Esse foi o escândalo do mensalão. Recordar é viver. Será que o governo federal já perdeu o cacife político com a liberação dos 36,5 bilhões de reais das emendas parlamentares esse ano? Perguntar não ofende.
O que ofende mesmo é a gente ver que o preço do diesel aumentou hoje 25 centavos nas distribuidoras. E claro, vai direto para as bombas, lá nos postos de combustível. Em agosto, o diesel subiu de R$ 3,02 para R$ 3,80 o litro. Agora, mais um reajuste. Minha mãe sempre dizia, cabeça que não pensa, o corpo é que paga. E paga no bolso. Mas o brasileiro parece não se incomodar muito em bancar a súcia dos três poderes. Tem gente que não gosta de se ver exposto, então busca o anonimato. É o caso dos capetas pretas. Eles utilizam jatinhos da FAB, táxi aéreo, mas os voos têm caráter sigiloso. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o sigilo é para proteger a vida dessas autoridades, a pedido delas. Sabe qual é o valor dos voos secretos esse ano? R$800 mil. Adivinha o cliente mais assíduo nesses voos? Acertou quem disse, Alexandre Moraes. Por falar em segurança, a Polícia de São Paulo tá dando show de eficiência sob o comando do secretário Guilherme Derrite. Os números do governo Tarcísio de Freitas são bastante positivos. Houve queda de 33% nos roubos agora em outubro. Foi a 28ª semana seguida de queda. Os índices são usados para definir a estratégia de combate à criminalidade no estado mais rico do país. Os furtos na capital caíram 17%. O aumento da vigilância inibe as ações dos criminosos. O grande problema continua sendo a Cracolândia. As ações governamentais na área são limitadas por decisão do STF, que não quer que os viciados sejam tratados ou retirados do local. Mas a mais espetacular ação da Polícia de São Paulo esse ano pode ter sido a recuperação das metralhadoras roubadas no arsenal do Exército em Barueri. Bastou a polícia entrar no caso e o problema foi resolvido. Parte do armamento do Exército estava sendo negociado com o PCC e o Comando Vermelho, mas a operação da Polícia Paulista apreendeu hoje pela manhã 5 metralhadoras .50 e 4 metralhadoras 762. A Polícia do Rio de Janeiro também encontrou outras 8 metralhadoras na Zona Oeste Carioca. Opa, que coisa boa, né? Parabéns aos envolvidos nas duas operações. A inteligência do Exército deve estar bem feliz. Antes de ir, quero te lembrar que esse canal precisa de ajuda para se manter no ar. Contribua com qualquer quantia na conta do meu irmão Marco Aurélio. Eu agradeço de coração. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma lida e dá uma força. Até a próxima, pessoal.